Olá, amados e amadas do Senhor, graça e paz a todos. Hoje nós vamos falar de um assunto polêmico, obviamente, mas com certeza é muito instrutivo e importante para os nossos dias. Vamos para a vinheta, daqui a pouco eu volto então falando sobre o pastorado feminino. Pastorado feminino. Ele é uma realidade, embora seja, mas ele tem subsídios bíblicos. Podemos dizer assim, eu sei que é um assunto até que vai tocar em algumas feridas, mas o objetivo mesmo não é ofender ninguém, e com muito respeito, inclusive, eu quero somente mostrar a luz das Escrituras, né? Porque o fato não basta sermos sinceros, ou a nossa sinceridade não vai ser um elemento que vai fazer com que algo se torne verdade por quanto eu sou sincero. Então, baseado nisso, eu quero ler aqui 1 Timóteo, né, capítulo 2, a partir do versículo 11, que diz assim: a mulher deve aprender em silêncio com toda a sujeição. Não permito que a mulher ensine, nem que tenha autoridade sobre o homem, esteja, porém, em silêncio. Aí ele vai justificar aqui. O Paulo vai justificar no versículo 13, dizendo: porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. Obviamente, isso aqui não sacia uma justificação para que a mulher não possa ser pastora, né? Então, o versículo 14 aqui, ele explica que é por causa da queda. Então, a questão aqui não é competência, a questão aqui não é dizer que o homem é melhor que a mulher, não. Mas é simplesmente por causa da queda, e depois disso, então, Deus organizou, né, todas as funções, inclusive as funções eclesiásticas e, no Antigo Testamento, religiosas. Então, o versículo 14 diz assim: Adão não foi enganado, mas sim a mulher que, tendo sido enganada, tornou-se transgressora. Entretanto, a mulher será salva dando luz a filhos, se elas permanecerem na fé, no amor, na santidade, com bom senso. Parece ser, aos olhos contemporâneos, isso aqui parece ser muito machista, né? E se a gente olhar na linha da história, a gente vai perceber que as mulheres, como pastoras, só surgiram agora, no século XX, né? Através de um advento chamado movimento feminista e as suas três variações, a qual não vamos tratar aqui, mas a gente percebe que, então, existe pelo menos aí uma lacuna de 1900 anos, a qual não havia mulheres pastores. Por que, então, essa tendência atual? Mas vamos explicar aqui o texto. A Bíblia está dizendo aqui no versículo 14 de 1 Timóteo capítulo 2, dizendo assim, que Adão não foi enganado. E isso aqui é um problema para nós homens, porque a Bíblia está dizendo que nós pecamos racionalmente. Mas a mulher, ela foi enganada. E tendo ela sido enganada, ela também tornou transgressora. Obviamente o homem também é. E quando Paulo fala sobre o pecado, ele fala: por um homem o pecado entrou no mundo. Mas qual é o problema aqui? Lá em Gênesis, capítulo 3, a partir do versículo 1, a serpente chega para a mulher dizendo assim: é verdade que vocês não podem comer de toda a árvore? Então a mulher, ela disse o seguinte: não, você está equivocado. Então a mulher pegou a palavra, né, vamos dizer assim, né, obviamente não tinha, estava no coração dela, e falou assim: não, não é assim. Na realidade, nós não podemos comer o fruto do conhecimento do bem e do mal, porque senão morreremos. Então sim, a serpente falou: não, vocês não morrerão. Quer dizer, a serpente primeiro perguntou algo, a qual a mulher corrigiu a serpente. E dentro dessa correção, a mulher explanou o verdadeiro assunto que o diabo quis tentar a mulher quanto o casal. Então, disse o seguinte: não, vocês não morrereis, não, vocês não morrerão, porém se tornarão como Deus. Então, aí sim a mulher caiu em tentação. Ela caiu em tentação, obviamente, sendo enganada, pregando a palavra para Satanás, explicando a palavra que era a ordem que Deus deu. Ela foi enganada pela própria palavra. Então, Adão pecou, mas ele não foi enganado, ele pecou racionalmente. Então, por conta disso, está imputado a ele o ministério
que de alguma forma é um grande fardo, mas em Cristo se torna leve, que é ser pastor. Observe o seguinte, fazendo uma analogia. Imagine um homem e uma mulher num campo de batalha. Então a mulher está lá na trincheira, lutando com os inimigos, e o homem também ali está. E de repente essa mulher escreve para Paulo dizendo: Paulo, eu estou aqui na trincheira, lutando com os inimigos junto com meu marido. O que Paulo escreveria? Paulo escreveria assim: não permito que a mulher lute em trincheira. Eu quero que ela vá para casa, cuida dos seus filhos, porque esta é a obrigação do homem. Se você perceber nessa analogia, e através dela você vai perceber que Paulo só está protegendo a mulher, né? Obviamente pela formação dela, pelas questões biológicas dela, pelo estrógeno dela, né? Isso não é menosprezar a mulher, mas Paulo só está querendo dizer assim: eu não permito que a mulher ensine, porque eu quero protegê-la. Esta é a função do homem, ok? Então, ele está dizendo isso. Mas, e isso está em consonância, não é uma questão cultural, tanto é que o que seria a mulher exercer autoridade sobre o homem. Tanto que depois em 1 Timóteo capítulo 3, ele fala assim: quem deseja o episcopado, excelente obra desejo, porém convém que o homem seja irrepreensível, marido de uma mulher só e etc. Então está dizendo o seguinte, então, esse ensino que a mulher seria autoridade é o ensino da função e das prerrogativas pastorais. Então a mulher, então, o que Paulo está querendo dizer aqui é que ela não pode ser pastora. Mas Paulo também não está dizendo que ela não pode ensinar. Ela não pode ensinar com o cargo, com a função, com a vocação. Por que isso? Lá está em consonância, então, primeiro, e eu já explico, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 34. Que Paulo estava dizendo: isto é um mandamento, eu não quero que a mulher ensine. Mas em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 5, diz que a mulher profetiza. Então a mulher prega, como a mulher louva. Mas o que Paulo aqui então está dizendo? Que ela faria isso, mas na hora de julgar, a gente vê isso no culto de 1 Coríntios capítulo 14, que na hora de julgar a palavra, porque a Bíblia não estava completa, então o que me parece que quando eles estavam pregando nesse momento, depois tinha que parar para as pessoas avaliarem como era o culto em Bereia, né? Então, quando avaliava, a mulher não podia fazer essa avaliação junto com o homem, justamente para que ela não cometesse erro. O homem já erra muito teologicamente. Então, Paulo, na realidade, está protegendo a mulher nesse caso, né? E tanto é que ela exerce as funções. Quando nós vemos lá em Atos capítulo 18, versículo 26, que tinha um certo Apolo lá pregando eloquentemente, aí então Priscila e Áquila levaram ele consigo e declararam mais precisamente o caminho de Deus. Isto é, ele era bom, ele era um pregador eloquente, mas me parece que ele estava um pouco fora da teologia. Então Priscila e Áquila, que com certeza fundaram a igreja, ajudaram na fundação de algumas igrejas, né? Inclusive eram ali missionários em Roma. Priscila ali ensinou junto com o seu marido. Então a gente não vê problema em ensinar, não vê problema em pregar, mas a mulher pode fazer isso muito bem sem ter a ordenação pastoral, né? Tanto que aqui na nossa igreja tem uma teóloga, que inclusive ela é médica, a doutora Suzana, ela ensina, mas ela ensina na questão acadêmica, né? E não na questão de autoridade pastoral. Mas isso não quer dizer que ela não seja uma autoridade. Ela só não pode ser ordenada ao cargo, porque isto foi dado ao homem, porque isso é uma proteção para a mulher, na realidade. Paulo está dizendo assim, olha, proteja a sua mulher. Imagina num campo de batalha, com certeza a mulher não queria estar à frente da trincheira. Nós vemos lá Débora, Uda, como as filhas de Filipe, que eram 4 profetisas. Nós vemos mulheres excepcionais, inclusive tem mulheres muito mais inteligentes que homens. Essa não é a questão. A questão é que é uma ordenança bíblica e nós não podemos fugir dela. Essa é a questão. A questão não é questão de intelectividade, mas a questão é que Deus determinou assim justamente pela queda, não é verdade? Então, por mais que alguns usam de Gálatas capítulo 3, versículo 28, dizendo não há mais servo, não há mais escravo, não há mais judeu, não há mais grego, todos sois um em Cristo Jesus. Mas observe que Paulo aqui em Gálatas ele está dizendo que todos sois um.
e não que todos sois iguais. Então, a unidade permite a diversidade, né? Que é ministérios diferenciados, a qual Paulo está dizendo aqui, e a questão aqui é salvífica, não vocacional, né? A gente tem que entender o contexto. Então, meus amados, por mais que existem mulheres à frente de trabalhos como pastoras, e alguém pode dizer, mas Raquel foi. Não, Raquel foi pastora literal, né? Ela não foi pastora no sentido metafórico, como é utilizado por Cristo Jesus, né? E alguém pode dizer que Débora, mas o cargo ali era civil, juíza era um cargo civil, né? E inclusive ela disse para Baraque, eu vou, mas você sabe que isso aí vai estar na sua conta lá, porque o correto não é que fosse dessa forma. Então, nós percebemos, né, que a Bíblia não é machista, mas ela está, de fato, aqui mais protegendo a mulher, porque se a gente pudesse ver mesmo o mundo espiritual e como isso funciona, com certeza nem eu mesmo, que sou homem, vocacionado ao pastorado, nem eu mesmo queria ser, não é verdade? Então, por isso que Paulo estabeleceu dessa maneira. Então, em Cristo, todos somos um, não há mais mulher, macho, na questão salvífica, e cada um desempenhando a sua função. Aqui, na igreja que eu pastorei, não tem machismo, mas a mulher pode pregar, a mulher pode louvar, inclusive as mulheres ensinam os seus filhos em casa, como também aqui nas escolinhas, mas elas não precisam ser ordenadas para isso, porque a Bíblia não permite, amém? Deus abençoe você, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou aí, dê o seu joinha, compartilhe e divulgue aí para a glória de Deus. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo.